Hoje eu preciso te contar uma coisa que mudou muito a minha forma esse ano, em 2026, em como gravar conteúdo. E isso vai mudar também a sua visão. Eu participei essa semana de um mastermind com insights sobre uma palestra que a profissional que eu participei estava lá falando sobre criação de conteúdo. E eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou mostrar para vocês aqui na prática que é o conteúdo lo-fi. Então, se você ainda acha que precisa de câmera boa, um cenário perfeito, edição para crescer, já vou te falar que você está atrasada no marketing, principalmente se você é empreendedora, tem seu próprio negócio, ou você quer vender qualquer coisa na internet. Pensa que não é mais assim. E quero falar para vocês, o conteúdo hoje em dia que está mais funcionando é o mais simples, que é exatamente o que eu estou fazendo agora, nesse momento. Eu simplesmente acordei aqui, acabei de tomar meu café, sentei aqui, falei, por que que não eu vou gravar esse conteúdo? E era algo que eu já estava querendo gravar, até anotei aqui, ó, no meu caderno os insights que eu tive lá do Mastermind que eu participei. E eu fiz um vídeo isso no meu Instagram que está aparecendo aqui na tela. E eu quero mostrar para vocês sobre isso. Então, o que, que eu quero dizer? O conteúdo que está mais funcionando em 2026 é o mais simples, mas assim, não é algo mal feito, tá? É o conteúdo lo-fi que a gente chama. E aí eu quero explicar para vocês o que seria um conteúdo lo-fi. Conteúdo lo-fi é um formato de conteúdo que é muito mais simples, mais direto e mais reais. E eu estou fazendo exatamente isso, eu quero mostrar na prática para vocês. E é aquele vídeo gravado, pode ser com o celular, sem muita edição, sem roteiro engessado, mas vai conectar o seu conteúdo com a pessoa que está te assistindo. E o ponto principal do conteúdo lo-fi, eu gosto que ele parece que é despretensioso ali, mas não é, tá? Então, existe uma estratégia por trás de quem faz conteúdo lo-fi, e eu tô seguindo uma pessoa que esse mastermind que eu participei, eles falaram que tá ganhando muito seguidor, que tá fazendo dinheiro. Já vou mostrar aqui para vocês quem ele é, para vocês seguirem também. E sabe por que também o conteúdo lo-fi tá funcionando tanto? Porque a gente cansou, tanto que eu falei recentemente, acho que nos últimos vídeos aqui, que eu dei uma cansada do conteúdo no Instagram, porque a régua aumentou muito. E eu entendo, principalmente se a gente ficar olhando para influenciadoras, porque as influenciadoras precisam conquistar as marcas para fazer publicidade, aquela coisa bem mais amarrada, mais perfeita, tudo. Só que eu vejo que isso, dependendo para a marca que você está trabalhando e se funciona, mas eu sinto que hoje em dia, como eu trabalho com marketing, tá dando mais certo esse tipo de conteúdo lo-fi. Eu mesma, recentemente, eu comecei a trabalhar com criação de conteúdo para marcas como L'Oréal, Pantene e Dove, porque eles estão procurando pessoas reais para criar conteúdo, porque aquela coisa muito performática de influenciadora não está sendo mais tão bem visto, porque é muito elaborado e as pessoas não estão sentindo que aquilo é real, aquele feedback que elas estão dando é real. Então, por isso que está dando muito certo esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo lo-fi, que não é aquela coisa perfeita. Então, as pessoas estão cansadas de vídeo que parece aquela coisa comercial. E hoje o que está chamando mais atenção, tanto que não sei se vocês viram a Trend, que estava rolando no começo do ano, e eu fiz um conteúdo sobre isso, que com o 2026 é o novo 2016, porque se a gente parar para analisar e pensar, conteúdo, a gente nem, né, virou um produto conteúdo para muitas empresas, pessoas, mas de fato, quando começou a internet há 10 anos atrás, ter esse boom de divulgação de grandes marcas, né? Porque as grandes marcas elas estavam pensando mais em mídia, em televisão. E aí as pequenas empreendedoras que têm lojas começaram a ir para a internet para divulgar o seu produto e isso começou a gerar, né, mais atenção para as grandes marcas e virou o que virou essa coisa tudo perfeita, essa coisa performática que eu tô falando. Só que as pessoas enjoaram, sabe? Tanto que agora a gente vê mais perfis de influenciadoras, criadoras de conteúdo, e eu fiz também essa estratégia,
que é um Instagram chamado Daily, que é para ser mais real, aquela coisa não muito editada. E eu também, como consumidora de conteúdo, antes de uma pessoa empresa, mas pessoa física, eu ando preferindo seguir influenciadores que tem esse tipo de perfil dele, que é aquela coisa mais real mesmo, mais bastidor. É isso que a gente está querendo ver, é isso que começou a internet, quando a gente tinha fotolog, blog, e aí a gente acabou perdendo a mão, porque as pessoas começaram a enjoar do Instagram e começou a ir pro TikTok, né? E isso é que tá chamando mais atenção. Então, assim, a gente vê esse conteúdo lo-fi, geralmente que as pessoas fazem, que está praticando isso. E grandes pessoas, principalmente pessoas do marketing, estão começando a ir nesse caminho também. Aquela coisa de a gente ver pessoas fazendo fotos profissionais de blazer, tá? Se vinham que, sinceramente, até eu quase caí nisso, né? Porque a gente sabe que imagem pessoal importa, sim, mas no dia a dia, de fato, a gente quer algo real, né? E às vezes a gente não consegue. Por exemplo, agora mesmo, daqui a pouco, já é meio-dia, eu vou almoçar, vou para academia. E se eu fosse me embelezar para gravar esse conteúdo, talvez não sairia. Só que eu estou gravando esse conteúdo de forma estratégica, porque é o assunto do momento e eu precisava sentar aqui e falar sobre ele, para vocês saberem também e não ficar mais presa nisso também. Então, o conteúdo lo-fi é uma coisa que, né, as pessoas acham que é perfeito, mas na verdade isso está gerando mais conexão. É isso que a gente está pensando. Mas uma coisa que é muito importante falar: o conteúdo lo-fi não é saindo postando qualquer coisa. E isso eu quero dizer, se você é uma empresa, tem que ser bem intencional esse tipo de conteúdo. Não é literalmente qualquer coisa que você vai postar, tá? Não é assim. Porque o lo-fi não é uma bagunça. O lo-fi, o método desse tipo de conteúdo, um método, digamos assim, é uma simplicidade na gravação do conteúdo, entende? Que é com uma intenção, que é o que eu tô fazendo nesse momento. Então, você não precisa de uma super produção, mas você ainda precisa saber o que você vai comunicar nesse conteúdo. É um conteúdo que precisa gerar valor, transformação para quem está assistindo. E também você precisa saber qual que é o seu posicionamento e o que você quer que a pessoa sinta ao assistir esse tipo de conteúdo que ela vai fazer com ele depois, que é exatamente isso que eu estou fazendo com você. Então, uma dica que eu quero falar, se eu fosse começar hoje, conteúdo, eu faria muito mais conteúdo mostrando bastidores, rotina, pensamentos reais, os processos. E eu falaria mais com a câmera, como se eu estivesse conversando com uma pessoa só, que é o que eu estou fazendo com você. Até quando a gente fala você, por mais que eu sei que quando eu jogar esse vídeo aqui na internet, milhares de pessoas vai assistir. Mas eu quero que você que está assistindo sozinha nesse exato momento, você pode estar cozinhando, você pode estar limpando a sua casa, você pode estar cuidando do seu bebê, você pode estar trabalhando. Eu faço muito isso. Eu assisto muito YouTube, tanto aula, tanto coisas de entretenimento, e eu tô ali sozinha. Isso gera uma conexão, né? E outra coisa também, eu pararia de ficar pensando tanto em o que postar. Eu ia começar a prestar mais atenção no que eu já vivo todos os dias, que pode virar conteúdo. Uma dica também que eu dou muito é assim: tem muitas coisas da minha rotina que eu vou vivendo, coisas com as minhas clientes, com as minhas mentoradas, com o meu dia a dia de trabalho, que eu vejo que dá para gerar uma reflexão, um ensinamento, algo que eu aprendo muito, mas eu também, se eu pegar isso que eu estou vivendo no meu dia a dia, mostrar para as pessoas, também vai virar conteúdo. E foi exatamente isso que eu fiz. Nesse mastermind que eu participei, eu anotei todos os insights sobre o conteúdo lo-fi, estrutura de conteúdo, e aí eu quero fazer um vídeo mais, um pouco mais bem feito, mas eu falei, eu não posso deixar de falar sobre o conteúdo lo-fi hoje, então estou fazendo dessa forma mesmo para provar que dá para fazer um conteúdo bem feito, explicando, gerando valor para você. Mas depois eu quero mostrar de fato como você pode fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu anotei. E você pode fazer isso também. E anotando coisas do seu dia a dia para gerar um conteúdo. Todos nós temos coisas para contar,
e virar um conteúdo. E tem outra coisa também, que é a questão que às vezes, que é isso que eu tô falando, falei, eu vou fazer conteúdo do Lo-Fi porque ele é muito mais rápido para eu gravar e eu nem vou editar, eu vou jogar literalmente na internet do jeito que tá. E eu sei que às vezes é importante eu fazer uns conteúdos mais bem elaborados, com edição, tudo. E então, quando você fica demorando horas para gravar, editar e postar algo perfeito, uma coisa que é importante falar, que é a pessoa que eu vou mostrar, que tem gente que está crescendo com esses tipos de conteúdo que é mais simples, que é gravado em minutos. Nesse exato momento, eu já falei 10 minutos. E eu tenho certeza que você já está assim, ó, borbulhando o seu pensamento, tá? Então, se você quer começar a criar conteúdo, você quer crescer na internet, para de ficar complicando. Faz o conteúdo lo-fi, mas começa. E eu vou mostrar para vocês aqui o conteúdo da pessoa. Ó, até aqui eu gravei ó, o vídeo no meu Instagram. Depois, se vocês quiserem assistir, como eu faço. Mas a pessoa, o perfil que foi me indicado para eu assistir lá no Mastermind sobre conteúdo lo-fi, que é o Misha Menezes, eu comecei a acompanhar ele depois que me falaram. Então, assim, eu quero mostrar para vocês, tem no meu perfil como é que eu faço, que eu mostrei para vocês. Porque, assim, uma coisa que é importante a gente falar em relação ao conteúdo lo-fi, para quem é mulher, é um pouquinho mais difícil de desprender no sentido, ai, mas eu vou aparecer toda desarrumada, não vou me maquiar, não vou. Gente, não é sobre isso, tá? O que eu fiz, eu como mulher, eu estou com o cabelo arrumado, estou tomada banho e coloquei meu look de treino que tá ok, né? Podia estar mais bem arrumada, sim, mas não é a ideia desse tipo de conteúdo. O que eu quero que você se prenda aqui é na informação que eu estou dando. E é uma coisa que foi falado lá, porque como esse mastermind foi dado por uma mulher, ela tá falando exatamente isso. E todo mundo pensou a mesma coisa, que a maioria das pessoas lá eram mulheres. Óbvio que é muito mais fácil um homem ligar a câmera e começar a falar. Diferente de uma mulher que tem essa questão de uma cobrança, né, tanto da sociedade e de nós mesmos, que a gente foi ensinada. A maioria, pelo menos, foi ensinada essa questão da beleza, de a gente estar arrumado. Mas uma coisa que eu falo no meu conteúdo, que eu quis mostrar sobre conteúdo lo-fi, é que eu não abro mão de estar com o meu cabelo arrumado. Tudo bem que eu sequei tudo, tá bonitinho aqui, mas se não tivesse, eu ia passar um gelzinho aqui, um creme, fazer um coquezinho assim, mas não ia estar toda descabelada, sabe? Tipo, acordei e vou gravar um vídeo. Não é isso o objetivo. Então, tem uma simplicidade, mas com um certo cuidado, tá? Então, só para enfatizar sobre isso. Então, aqui ele mostra, ó, tá vendo? Aqui ele tá dirigindo e falando. Eu faço muito isso, conteúdo, às vezes, nos stories, né? Que mais? Em casa. E não tem muita edição nos vídeos deles, então eu vou recomendar que vocês sigam esse perfil dele para entender mais, que ele tá falando mais sobre isso. E a ideia do conteúdo lo-fi, por ser um conteúdo mais simples, como eu tô batendo na tecla sobre isso, mas tem que ter uma estratégia, você saber o que você vai falar, é um conteúdo que precisa gerar valor. E a ideia do conteúdo lo-fi, além de tudo isso que eu acabei de citar, é ter volume. E uma coisa que a gente pode ver, se você. Eu estou falando bastante do Instagram, mas isso serve também para o TikTok, por isso que o TikTok está crescendo tanto. E essa semana, hoje é 26 de março, essa semana o Instagram falou que agora o feed principal vai ser o Reels. Eles tentaram isso uma vez e vão tentar de novo. Porque o TikTok, muita gente está migrando do Instagram para o TikTok, porque tá tendo mais vídeo, né? É uma dopamina mais fácil, tudo, mas se você usar direitinho o TikTok, você vai conseguir encontrar muitos conteúdos de valores lá. E o Instagram, pelo menos é uma coisa que eu sinto, eu que trabalho com marketing, parece que as coisas que dão mais certo lá no Instagram é coisas de entretenimento. E o Instagram tá tentando mudar isso porque ele tá perdendo pro TikTok. Então, o que eu quero dizer? Se você sabe já fazer conteúdo, mas não quer ficar perdendo tempo gravando, editando,
vai para esse tipo de estilo de conteúdo lo-fi, que basicamente era o que a gente fazia anos atrás, e ter bastante volume. E uma coisa que eu falei lá no meu vídeo, eu separo um dia na semana, geralmente de quinta a sexta-feira, são dias na semana que tá mais tranquilo, e eu gravo todas as ideias, tudo que eu acho que é importante do meu trabalho, que é relevante, e eu gravo em uma hora, em 10. Eu gravo 10 vídeos em uma hora, às vezes até mais. Então, dependendo do dia, se eu tô bem, fico 2 horas gravando vídeo e eu faço vlog, faço o conteúdo igual eu tô fazendo assim, só que no celular. Então, assim, vê lá no meu Instagram, que é @rebeca.marketing, para você saber mais sobre marketing. E se você quer saber mais sobre conteúdo lo-fi, que esse é o assunto do momento, sigam o Misha Menezes. E eu espero que você tenha gostado. Se você quer saber mais conteúdo lo-fi, comente aqui no vídeo. Siga